Glória a Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Peço a todos que abram sua Bíblia na carta de 1 Pedro. Quero saudar também a vocês que também estão nos acompanhando através das redes sociais. Saudando a todos também com a paz do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor, irmãos. Estamos alegres ouvindo a voz de nosso Mestre, nosso Senhor, recebendo do céu instrução para que possamos permanecer firmes e inabaláveis até a volta de Cristo, para a honra e glória do Senhor. Nessa tarde não é diferente, né? Deus tem mais instrução para a sua igreja. Amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 ao verso 12, diz assim a poderosa palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, e não apegando mal por mal, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dia felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Apartem-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Amém? Podeis sentar dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, queridos e amados irmãos. Eis aqui o apóstolo Pedro escrevendo esta carta, irmãos, incentivando aos crentes da Ásia Menor a estimulá-los a uma exultante alegria na face da perseguição que estava por vir. Pedro sabia o que estava para chegar até os irmãos. A perseguição não era algo, irmãos, que os irmãos não conheciam. Mas Pedro, como um superintendente, irmãos, como um bom pastor, estar aqui incentivando aqueles irmãos. A ira do louco imperador Nero, irmãos, estava prestes a explodir em Roma. Mais uma vez ele estava sendo usado pelo inimigo de nossas almas para tentar parar a igreja. Mas o apóstolo Pedro, irmãos, procura preparar a igreja com algumas recomendações. Lembrando os irmãos que a perseguição, irmãos, é algo que eu e você só consegue ler, porque está escrito na Bíblia. A perseguição, irmãos, era ferrenha. Não é como a gente fala hoje, né? Nós estamos sendo perseguidos, não. Perseguido foi a igreja do Senhor, que começou com Estevão, o diácono Estevão, e ali se desencadeou aquela grande perseguição. E o apóstolo Pedro, ele vai dar algumas recomendações para que a igreja pudesse passar a perseguição do imperador Nero triunfante, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, não passasse aquela perseguição com tristeza, não querendo desanimar, não, mas exultante, com alegria, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Esse texto, ao qual nós lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele vai dar algumas recomendações para aqueles crentes lá, viu, que estava sendo perseguido da Ásia Menor. E essa carta é uma carta universal, também chamada de epístolas gerais, irmãos, que era para todos os crentes, principalmente os gentílicos que se converteram a ouvir a pregação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, irmãos, ele incentivando ou recomendando aqueles irmãos, ele vai dizer no versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos,
fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Veja que recomendação, irmãos, para uma grande perseguição que estava desencadeando naqueles dias. Olha a recomendação de Pedro para eles. Finalmente seja todo de igual ânimo aqui na minha tradução, mas tem algumas traduções que diz: finalmente sede todos de igual pensamento. Sede todos de igual pensamentos, compadecendo um dos outros, chamando uns aos outros, tendo uns aos outros como amigos, sendo misericordiosos uns para com os outros e humildes. Olha a recomendação para passar por uma grande perseguição. Olha a recomendação, meu diácono Amaro, para passar agora sobre a ira de um homem que não tinha nenhum pudor, que não tinha nenhum escrúpulo, que não tinha nenhuma compaixão, que ele mandava matar, irmãos, era Nero. Agora olha a recomendação do apóstolo. Sabe por quê? Porque um dia pregaram para ele o próprio Jesus e ele entendeu a palavra. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1 vai dizer: seja constante em amor fraternal. Porque Pedro vai dar essas recomendações, porque ele entendeu a palavra, ele sabia o efeito da palavra, ele sabia o efeito, aleluia, de todos estar com o mesmo pensamento, e todos que estão se compadecendo, a todos que estão se amando, não é? A ponto de chamar uns aos outros de amigo, de uns para com os outros ter misericórdia, de um para com os outros ser humilde. Pedro sabia, irmãos, o poder dessas recomendações que ele está dizendo. Em Romanos capítulo 12, versículo 10, a palavra diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Veja como Pedro, ele sabia, irmã Rose, do que exatamente ele estava falando e recomendando para aqueles crentes, dando uma recomendação daquilo que ele tinha recebido do Senhor. O apóstolo Pedro está repassando para eles, está dizendo para eles no versículo 9: não pague o mal por mal, ou com injúria, ou por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado a fim de receber a bênção por herança. E agora, um grande exército está pronto para matar os crentes, e Pedro agora está dizendo para eles: não pague o mal por mal, mas bendiga, aleluia, porque para isto fosse chamado, porque aquele que serve para servir ao Senhor, irmãos, vez ou outra vai receber pedrada, vez ou outra vai receber perseguição, vez ou outra, irmãos, vão querer te encerrar no cárcere, mas Pedro está recomendando para eles: não pague o mal por mal, ou injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados. E a finalidade é para receber a bênção por herança. Irmãos, veja que recomendação. E ele continua essas suas recomendações. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes... A perseguição estava prestes a se encandear, mas olha Pedro incentivando eles. Quem quer amar e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Evite que os seus lábios falem dolosamente. Veja o que aqui Pedro está dizendo para eles. Ele continua: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empense por alcançá-la. Veja o que aqui Pedro está dizendo para eles, irmãos. Os crentes estavam prestes, irmãos, a ser perseguidos, mas veja a recomendação do homem de Deus, do servo de Deus. Pedro, irmãos, após se converter, ele agora, irmãos, de vez de puxar a espada, aleluia, aquela que corta somente dos dois lados, ele agora profere para eles a espada de 2 gumes, irmãos, mas não aquela física, mas aquela que é apta para discernir, irmãos, os nossos pensamentos. Pedro está recomendando para eles, irmãos: aparte-se do mal, pratique o que é bom. Como é que se pratica o que é bom numa grande perseguição, igreja? Como é, igreja, que a gente vai, aleluia, não falar mal daquele que nos persegue? Olha aí. Como? Olha Pedro incentivando os irmãos: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz,
empenhem-se em buscá-la. Aleluia. Em Romanos 12, irmãos, capítulo 12, versículo 18, a Bíblia diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Oh, irmãos, aquele que tem paz interior, irmãos, aquele que tem paz interior, ele não se preocupa com a perseguição que está para chegar. Ele não se preocupa com o que Nero está para fazer. Olha Pedro como um bom pastor, como um superintendente de almas, está incentivando a ele passar por uma perseguição. Aí ele vai dizer: sabe por que eu estou te recomendando tudo isto para vocês? Versículo 12, a gente vai ver porque Pedro está recomendando isso para eles. Versículo 12 diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Em meio à perseguição, Deus está com os olhos atentos sobre a sua igreja. Ele está olhando para a sua igreja. Em meio à perseguição, Deus está com os olhos atentos e repousa sobre a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia, mas não só os olhos do Senhor repousam, mas também os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Pedro está dizendo para eles: o Senhor está escutando a súplica de vocês. Pedro está incentivando a eles, irmãos, a não lutar com as armas que Nero e todos os soldados romanos vinham contra a igreja, mas ele estava dizendo: use as armas espirituais que eu estou incentivando vocês. Use, aleluia, o mesmo pensamento. Se compadeça um do outro, ame uns aos outros, chame uns aos outros de amigos, sejam misericordiosos e humildes, e a perseguição não vai triunfar sobre vocês. Olha aí o superintendente, irmãos, recomendando a Pedro a passar por uma grande perseguição. Ou Pedro recomendando eles a passar por uma grande perseguição. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei, você que está nos assistindo, o que é que você está passando. Eu não sei, irmãos, mas essa recomendação de Pedro serve para mim e para a sua vida. Esta recomendação de Pedro que aqui está, para os cristãos da Ásia Menor, serve para mim e para a sua vida. E detalhe, viu? O que você passa não chega à ponta do iceberg que os cristãos aqui estavam passando. O que podemos aprender ou aplicar na nossa vida com esse pequeno texto aqui, qual foi lido? Que eu aqui, irmãos, estou correndo por causa do horário. Em primeiro lugar, irmãos, em uma situação difícil, devemos estar em o mesmo pensamento. Paulo vai recomendar que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é correto, tudo que é sóbrio, tudo que edifica, irmãos. É Paulo que recomenda isso. Nós devemos estar em o mesmo pensamento em meio à dificuldade. Segundo lugar, em uma situação difícil, como eu devo agir? Se compadeça do outro. Tenha compaixão dos outros. Porque tem pessoas que estão com uma situação pior do que a sua. Em terceiro lugar, amar, irmãos, é ter o seu irmão como amigo. Porque se você passa por uma situação difícil junto com o seu irmão, amando, estendendo a mão para ele, dizendo: estamos juntos, não vamos parar, vamos continuar, não vamos olhar para a dificuldade, não vamos olhar para a perseguição, mas juntos vamos continuar para a glória do nome do Senhor. Oh, aleluia! Tenha misericórdia um dos outros, seja humildes de coração, irmãos. Olha a recomendação do apóstolo Pedro para aqueles que vão passar até pelo fio da espada, pela morte. Olha a recomendação para eles: tenham o mesmo pensamento, se compadeçam um dos outros, ame uns aos outros, chame uns aos outros de irmão, tenha misericórdia e seja humildes de um para com os outros. Essa, irmãos, é a primeira aplicação para a nossa vida. Às vezes nós dizemos: quando eu estou numa situação ruim, eu estou só. Nunca você esteve só. Nunca você esteve só. Está Pedro aqui incentivando eles, irmãos, porque Pedro sabia, e eles também, que eles não estavam só. Em segundo lugar, irmãos, você quer receber a sua bênção por herança? Quem quer receber? Levanta a mão assim.
Eu vou dar a receita para você receber a sua bênção por herança. Eu vou dar a receita aqui através da palavra do Senhor. Se você quer receber a sua bênção por herança, irmãos, não pague o mal por mal. Não pague. Não pague injúria por injúria. Não pague, irmãos. Antes pague o mal com o bem. Faça o bem, irmãos. Olha o que Pedro está dizendo. Nero vem aí, os romanos estão vindo aí. Mas não pague o mal por mal, mas pague o mal por bem. Porque a tua recompensa, irmãos, vem do céu. O teu galardão vem do céu. O teu galardão vem do céu, não vem daqui da terra não. Então não pague o mal por mal ou por injúria. Se você quer receber a sua bênção por herança do Senhor, não pague o mal por mal. Jesus não pagou o mal por mal. Paulo não pagou o mal por mal. Os apóstolos, os profetas, não. O nosso maior exemplo é Jesus. Ele foi esbofeteado, cuspidos, ele foi taxado como amaldiçoado. Chamaram ele de beberrão, irmãos. Perseguiram Jesus, expulsaram ele da sinagoga. Ele podendo aniquilar, acabar aquele povo, mas não, irmãos. Sempre ele estava pregando, incentivando a eles a se arrependerem. Jesus estava pagando o mal com o bem. Se você quer receber a bênção por herança, nunca pague o mal por mal ou injúria, mas sempre pague o mal com bem. Se alguém diz que te odeia, ama. Se alguém não te suporta, abraça. Se alguém te persegue, ora por ela, ora por ele. Ora para que Deus abençoe, ora para que Deus abra o entendimento, derrame dons sobre a vida, para que Deus capacite, para que Deus limpe o coração. Mas nunca pague o mal por mal ou injúria por injúria. Porque nós, como falhos e pecadores, queremos, né, irmãos? Deixar a carne reinar, não é? Eu vou resolver com a força do meu braço. Eu vou lá que eu vou mostrar a ele que eu sou homem. Vou mostrar a ela que ela não é mais do que eu. É assim ou não é? É, irmãos, nós somos falhos. Mas a palavra do Senhor nos diz que a gente não deve pagar o mal por mal. Porque antes, pelo contrário, bem dizendo, porque nós fomos chamados para isso. Foi para isso mesmo que fomos chamados. Sabe para quê? Para ser perseguidos. E isso. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Então você foi chamado, irmãos, para sofrer também, viu? Eu não sei que evangelho é esse que prega que o crente não pode sofrer. Mas você foi chamado também para sofrer. Mas Deus está com você. Terceiro lugar. Quem quer viver dias felizes aqui? A igreja quer viver dias felizes? Você quer viver dia feliz? Você que está me assistindo através da rede social, quer viver dias felizes? Aqui está a receita na palavra para você viver dias felizes, irmãos. É a palavra do Senhor que tem tudo, ela é completa. Para você viver dia feliz, você sabe o que tem que fazer? Refrear a sua língua do mal. Veja aí comigo na sua Bíblia, se não tem. Veja aí, não, abra. Toda a igreja abra a sua Bíblia aí, veja aí. Versículo 10. Veja aí se não tem, irmãos. Para você viver dia feliz, versículo 10 diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, ou coisas do engano, coisas enganosas. Refreie a língua do mal e os lábios não falem coisas enganosas. Aí você vai ver dias felizes. Sabe para quem Pedro está dizendo isso? Para uma igreja que vai ser perseguida. Outra recomendação para você ver dia feliz. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se em buscá-la. Mas, presbítero, você não sabe o que passa na minha casa. Empenhe-se em buscar a paz. Nós somos pacificadores, irmãos. Eu sei que essa não é uma palavra muito palatável, mas serve, irmãos, como alimento para mim e para você. Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus te trouxe aqui exatamente porque Ele queria falar com você isso. Quer ver dias felizes? Refreie a língua. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhem-se por alcançá-la, porque você consegue. Aleluia! E eu quero concluir aqui, irmãos.
Eu quero concluir aqui essa palavra dizendo para você: os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Deus, irmãos, está olhando para você onde você está. Deus está contemplando as tuas conversas. O que sai do teu lábio, os olhos do Senhor está contemplando, irmãos. Não importa onde você esteja, se esteja no quarto, se esteja no trabalho, se esteja na igreja, se esteja na feira, ou dentro do ônibus, ou dentro do Uber. Não importa, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Ele está contemplando o que sai da sua boca. Ele está contemplando o que sai do seu coração. Ele está contemplando, irmãos, veja aí no versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Não só os olhos do Senhor, mas também os ouvidos. Deus está escutando também a sua oração. A súplica que você está clamando está chegando ao céu, irmãos. Ele está com os ouvidos abertos, está ouvindo você suplicar, você orar, você clamar, você pedir. Quando você entra no seu quarto ou no carro, quando está lavando o prato ou varrendo a casa, mas está conversando com o Senhor, Ele está escutando a tua oração, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas. Ele está ouvindo as tuas orações. Ele está contemplando, irmãos, as tuas orações. O Senhor está ouvindo, aleluia. Você pode se alegrar nessa tarde com isso. Ele está dizendo, aleluia, minha filha, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou contemplando. Nada fugiu do controle das mãos do Senhor. Pedro está incentivando, irmãos, crentes que estavam prestes a morrer por servir Jesus. Aleluia! A falar, irmãos, somente a verdade, a amar uns aos outros, a glorificar e exaltar o nome do Senhor com a sua vida. Não é diferente na minha e na tua vida. Se você sair daqui dessa tarde e aplicar a palavra na sua vida, você vai ver dias felizes na tua casa. Você vai ver poder sobre a tua vida. Você vai ver Deus restaurar. Você vai ver Deus curar. Você vai ver, irmãos, Deus fazer o sobrenatural na tua vida, na tua casa, na tua parentela. Mas tem que aplicar a palavra na vida, porque na palavra tem poder, na palavra tem milagre, na palavra tem cura, na palavra tem restauração, na palavra Ele traz para perto o que estava longe. Na palavra, irmãos, os demônios batem retirada. Na palavra Ele faz curar câncer. Na palavra Ele faz cego ver, surdo ouvir, o aleijado andar. É pela palavra que Ele ressuscitou Lázaro. É pela palavra que Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. E foi pela palavra, irmãos, é pela palavra. É nada mais do que a palavra. O evangelho inala poder. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poder, irmãos. Mas tem que ter instrução da palavra. Sem palavra não tem poder. Sem palavra não tem milagre. Sem palavra tem restauração, não tem. Sem palavra não tem cura, não tem. Sem palavra, irmão, só tem ensino. Zoada. Mas com a palavra aplicada na nossa vida, irmão, sabe o que aqui tem em primeiro lugar? Perseguição. Em segundo lugar, sabe o que aqui tem? Palavra aplicada na nossa vida. Sabe o que aqui tem? Poço de José. É, irmãos. Mas eu louvo a Deus por todas as irmãs que aqui chegaram e os irmãos, porque são amantes da palavra. É por isso que vocês estão aqui. Vieram receber a palavra, estão levando a palavra, vão aplicar a palavra e vão receber milagre através da palavra de Deus. Não é por minha causa, mas é por causa da palavra. Eu não sei o que você veio buscar, mas siga a palavra e receberás a bênção, a herança, milagre, galardão de Deus, irmãos. Mas não saia da palavra. Fique de pé, irmãos. Mas fique de pé já agradecendo, fique de pé já orando. Já fique de pé orando pela palavra, fique de pé orando pelo milagre. Já fique de pé orando pela restauração, fique de pé orando. Já vai agradecendo a Deus, irmãos, pela bênção dele na sua vida. Vai agradecendo a ele pelo ano de 2022, porque a pandemia veio, muitos morreram, nós lamentamos, mas olha você aqui. Aleluia, porque Ele tem cuidado de você.
Você tem promessa e você não vai morrer até Deus cumprir todas as promessas na sua vida. Os olhos do Senhor repousam sobre a sua igreja. A igreja não depende de A, não depende de B. A igreja é protegida, aleluia, pelo Deus Todo-Poderoso, igreja. Se preocupe só em andar na verdade, viver a verdade. Se preocupe só de fazer aquilo que a palavra instrui. Se preocupe só de fazer aquilo que a Bíblia fala, que a Bíblia manda. Procure ser obediente à palavra de Deus. Porque todos aqueles que obedecem à palavra triunfa. Todos aqueles que obedecem à palavra triunfa. Aqueles que pensaram, irmãos, que iam matar Paulo, estava, irmãos, aleluia, antecipando a ida de Paulo para perto do mestre. Oh, igreja, agradeça ao Senhor por tudo. O Senhor não sabe a minha vida, presbítero, você sabe a vida desses irmãos que aqui está na palavra. Eram homens que eram torados ao meio, homens queimados, o marido vendo esposa sendo morta na frente dele, filhos eram mortos, mas eles não negavam Jesus, eles não negaram Jesus, eles não negaram Jesus, irmãos. Oh, Senhor, nos ajuda a permanecer fiel. Oh, Deus, nos ajuda a permanecer fiel, Senhor. Oh, Deus, ajuda a tua igreja, Pai. Oh, Deus, abre, Senhor, os nossos corações. Oh, Pai, abre nosso entendimento para que possamos compreender a palavra, Senhor. Para que possamos ser que nem os nossos irmãos que foram queimados na fogueira, que foram cortados ao meio, que perderam suas cabeças, que foram chicoteados, que foram presos, que foram martirizados, mas não te negaram, Senhor. Concede, Pai, essa graça à tua igreja. Concede, Pai, essa graça à tua igreja. A que possamos sofrer, mas não negar o evangelho. Que possamos chorar, Senhor, mas não negar, Senhor, nosso Senhor. Oh, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Oh, Senhor, muito obrigado, é assim que eu te peço. Te agradeço, Pai, e te engrandeço no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus. Aleluia.